Olá, eu sou Camila Lima, psicóloga organizacional, idealizadora da Lúdica Estratégias Gamificadas de Desenvolvimento Humano e trabalho com treinamento de desenvolvimento dentro das organizações há 9 anos. Hoje eu vim falar com você sobre andragogia e gamificação, como é que essas duas coisas se conectam. E se você é professor ou facilitador aí de processos de aprendizagem de adultos, esse vídeo com certeza é para você. Vamos lá? Andragogia, mas que bicho é esse, Camila? Andragogia é a arte de ensinar adultos. Pois é, adultos diferentes das crianças têm algumas particularidades. Isso mesmo, o adulto ele tem aí algumas peculiaridades e a gente vai falar sobre isso agora através dos princípios da andragogia. Então eu quero que você pegue papel e caneta para anotar as dicas que eu vou dar para que você possa construir ações que vão aí favorecer o aprendizado desse adulto, independente do contexto, se é uma aula, se é um curso, se é um workshop, enfim, qualquer contexto que trate de adultos, é nesse momento aí que a gente vai pensar nesses princípios. Primeiro princípio que trata a andragogia é fazer sentido. O adulto, depois que a gente cresce e vira adulto de fato, a gente acaba ficando um pouco mais seletivo e a gente acaba optando por escolher algumas coisas que tem mais a ver aí com os nossos valores ou propósitos de vida ou até mesmo com os nossos interesses pessoais. Por isso que o adulto acaba sendo um pouco mais seletivo nas suas decisões. Essa seletividade, ela precisa ser levada em conta. Por isso que o fazer sentido precisa existir em toda ação que você for formatar para adultos. O adulto ele precisa enxergar o porquê ele está ali naquele contexto, executando aquela ação, participando de repente daquela aula. Para ele é importante que ele se conecte, que ele consiga enxergar sentido em estar ali gastando, investindo seu tempo, melhor dizendo assim, investindo seu tempo naquilo. Ele precisa entender quais são os resultados que ele vai colher. A autonomia é um outro conceito dentro da andragogia. Depois que a gente cresce e vira adulto, a gente se torna mais responsável por nossas próprias decisões. E isso também precisa ser considerado no processo de ensino. Porque quando o adulto participa e também tem espaço para atuar como protagonista, o engajamento é muito maior. Por isso que agora os processos de aprendizagem autodirigidas estão sendo super utilizados, porque eles favorecem essa autonomia. O adulto consegue escolher que hora estudar, como estudar, e aí é claro que isso favorece o protagonismo também desse aluno. Um outro ponto também que a gente não pode esquecer e que tem a ver aí com essas particularidades do adulto em relação à criança é que o adulto, diferente da criança, já construiu aí algumas experiências. E essas experiências, essas vivências, elas viraram caixinhas ali que vão se conectar com os novos conhecimentos que ele vai receber. Então, essas experiências precisam ser valorizadas. Quando você pensa em uma estratégia para poder ensinar o seu aluno adulto, você precisa também entender que ele tem experiências e que essas experiências precisam ser valorizadas dentro desse processo. Quarto ponto importante é a aplicabilidade. O conteúdo, além de fazer sentido, ele precisa também ser aplicável. O adulto precisa entender e enxergar que é possível que ele consiga aplicar aquilo ali. Que não é algo simplesmente que não vai ser usado no seu dia a dia ou que não vai ter sentido nenhum. Nós precisamos ter essa sensação e essa certeza da aplicabilidade desse conteúdo. Então você, como professor, facilitador, também precisa se preocupar em oferecer uma experiência para esse aluno, para esse adulto, que considere também essa questão aí da aplicabilidade, que você forneça essas ferramentas para ele. E aí a gente chega no outro ponto, que é resolver problemas reais. Além dele conseguir enxergar que ele consegue aplicar esses conteúdos no seu dia a dia, ele precisa também enxergar que é possível resolver problemas através disso. Por isso que quando você for pensar, planejar uma aula, um curso, independente do que seja, tratando-se de adultos, você precisa considerar o que é que eu estou oferecendo para esse aluno, para esse adulto, que vai ajudar ele a resolver um problema real do seu dia a dia.
E aí a gente pode pensar em N possibilidades que vão mostrar isso com clareza para esse aluno. E você, como facilitador, como professor, enfim, precisa se preocupar com esses detalhes, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença. E aí eu chego no último item relacionado aí aos princípios da andragogia, que é algo que já tem dentro de nós adultos, que é a própria motivação interna. Então a nossa motivação interna já é muito alta. E o que acontece? A gente precisa pensar em ações, em experiências que forneçam gatilhos para poder despertar essa motivação interna. Por isso que é bacana, sempre no final de uma experiência de aprendizado, você incentivar esse aluno a colocar em prática aquele conhecimento. Você fazer com que ele use aquele conhecimento ali que ele adquiriu para poder, de repente, desenvolver alguma ação fora da sala de aula, fora do contexto de um treinamento, enfim, de qualquer contexto que você esteja aí trabalhando com esse adulto. Essa motivação precisa existir. E aí, agora é o pulo do gato. Eu disse para você que a gente ia conectar a gamificação com os conceitos andragógicos. E é isso mesmo, gamificar as aulas, gamificar os processos de ensino-aprendizagem é muito importante, porque você consegue atingir todos os pontos da andragogia que foram passados aqui. Gamificação tem a ver com o uso dos elementos dos jogos em contextos de não jogos. E aí, por que eu quero trazer a gamificação conectada com os princípios andragógicos, que é o que a gente estava falando até agora? Porque a gamificação consegue atender todos esses princípios. Quando a gente fala em gamificação, eu não estou falando só de uma ação complexa, da criação de um jogo, não. Eu estou falando também de você usar esses pequenos elementos a seu favor. Quais são esses elementos? Por exemplo, rankings, pontuações, enfim, todos esses elementos que a gente encontra em um game, eles são possíveis de serem utilizados nessas ações. Então você vai pensar em metodologias mais ativas, sair da passividade, sair do tradicional e pensar em possibilidades de fazer com que o aprendizado seja mais efetivo. De que maneira? Primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês é que é necessário fazer sentido. O adulto precisa enxergar sentido naquilo que faz. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou investindo meu tempo nisso? Quando você cria uma ferramenta gamificada, quando você cria um jogo, quando você usa esses elementos dentro, de repente, de um contexto de aprendizagem, você está também tendo a possibilidade de sensibilizar esse adulto para que ele entenda por que ele está ali. Então, a própria gamificação já te dá espaço para isso. Logo no comecinho dessa aplicação, é necessário que você sensibilize esses participantes. E a partir dessa sensibilização, você consegue introduzir o porquê eles estão ali. Por que faz sentido estar ali? E para você ter clareza do porquê faz sentido o adulto estar ali naquele momento, absorvendo aquele conteúdo, você também, como professor, facilitador, precisa ter clareza. Qual objetivo eu quero atingir com essa gamificação? Qual objetivo que eu preciso, de repente, atingir usando essa ferramenta? Então, se você tiver isso claro para você, você vai conseguir passar para o aluno, para o adulto, de uma maneira clara e objetiva também. Então, esse é o primeiro passo. Depois nós falamos também da autonomia. Os jogos em si, eles oferecem essa oportunidade. Porque geralmente quando a gente entra em um jogo é quase que um processo voluntário, é algo natural. E a partir do momento que você decide estar ali, você já está exercitando a sua autonomia, você já está favorecendo o protagonismo desse aluno. De que maneira? Vamos supor que você criou um jogo simples ali para poder aplicar, para poder trabalhar algum conteúdo. As decisões que vão ser tomadas durante as jogadas incentivam e muito a autonomia desse adulto, porque é ele quem está tomando as decisões, é ele quem está contribuindo com o processo, é ele quem está dialogando, falando, de repente expondo. Isso também é participar ativamente, isso é favorecer a autonomia desse aluno. Aí um outro ponto que a gente colocou é a questão da aplicabilidade desse conteúdo e a questão também da resolução de problemas reais da vida desse adulto. Então, independente do que você está trazendo em termos de conhecimento,
precisa fazer sentido nesse aspecto também. Olha, tô aprendendo isso, mas para aplicar como? Em quê? O que eu vou conseguir resolver com esse conhecimento? E você também pode usar isso, essa estrutura toda, dentro da sua ferramenta gamificada, do seu jogo, enfim, dentro ali daquilo que você escolheu que faz mais sentido, tá? Não necessariamente a gamificação precisa ser algo complexo. Às vezes uma pequena estratégia, uma pequena sacada já vai fazer diferença ali na sua ação. Camille, como é que eu vou considerar a experiência desse adulto dentro dessa minha ferramenta gamificada, dentro desse jogo, dentro desse contexto lúdico que eu criei? Como é que eu vou fazer isso? Você pode pensar também em fazer com que ele faça esses links aí da sua vivência, das suas próprias contribuições, responder alguma coisa ou participar ativamente de alguma ação. Não importa qual é o caminho que você vai escolher, o que importa é que você faça referência a essas experiências. Então vamos imaginar, vou tentar trazer um exemplo aqui mais objetivo para você se imaginar aí parte dessa ferramenta. Vamos pensar que você vai transmitir para esse aluno adulto um conhecimento onde, claro, né, ele vai conseguir aplicar e resolver um problema real da vida dele. E aí você pode trazer dentro desse contexto um jogo de cartas, por exemplo, um jogo de cartas. E aí nesse jogo de cartas você pode trazer questões que remetam ali às vivências que esse aluno já teve, conectando com os conhecimentos que ele está adquirindo. E aí você pode pensar em diversas possibilidades, em trilhas, em cartas, em ações mais ativas dentro da sala de aula ou do seu curso, não importa o formato. Importa que você use esses elementos a seu favor. Olha, Camille, então eu vou pedir para que ele, de repente, conte uma experiência dele, uma vivência dele, e a partir disso eu vou pontuá-lo. A partir desse compartilhar eu vou pontuá-lo. Legal, você pode criar um sistema de ranking dentro da sala, né? Quem compartilha mais, quem sai correndo aperta ali um sininho e compartilha primeiro. Não sei, você pode pensar nesses elementos aí no decorrer das suas ações para favorecer com que ele conecte aí e se sinta também valorizado pelas suas experiências. As experiências precisam ser consideradas porque é um diferencial desse adulto. E aí nós chegamos no elemento final, que é a motivação. Lembra que eu falei sobre a motivação interna, que é importante que a gente tenha gatilhos para despertar essa motivação interna no adulto? O jogo traz isso, gente, de monte. A própria gamificação já traz esse elemento. É importante que você considere o elemento diversão, o lúdico, e essa motivação precisa existir. Você precisa colocar elementos ali na sua ferramenta, no seu jogo, enfim, na sua estratégia, que façam com que esse adulto constantemente se motive. Olha, se eu fizer tal ação, eu vou chegar nesse nível. Tá, chegando nesse nível, vou pontuar X, vai acontecer tal coisa. Essa dinâmica do jogo, essa estrutura dos games favorecem o despertar dessa motivação. E aí você pode colocar ações dentro dessa estratégia que você definir, pensando sempre na ação que você quer que esse adulto faça, fazendo com que ele coloque em prática esse conhecimento também. Então, olha que legal, como a andragogia e a gamificação, elas estão ali conectadas. A gamificação consegue atender todos os princípios da andragogia, basta que você saiba utilizar. Uma última dica que eu deixo aqui é: considere as particularidades do seu público. A gente está considerando as particularidades do adulto, o que já é demais a gente entender como é o funcionamento do adulto, que é um pouco diferente da criança, mas entenda também que o adulto, como ele acumulou algumas experiências, ele também já desenvolveu a sua personalidade, e aí nós temos traços de perfis diferentes um do outro. E aí você vai ter jogadores, tá? Eu vou chamar assim, jogadores diferentes. Alguns mais competitivos, alguns mais cooperativos, mais socializadores, enfim, não importa. O importante é que você tenha esse olhar para essas particularidades, que você também conheça o seu público e saiba quais são os maiores interesses, porque assim como as crianças, os adultos adoram jogos. Os jogos, eles estão aí na civilização humana desde sempre. Você precisa explorar esse recurso a seu favor. Então não se esqueça, quando você for pensar em uma estratégia de ensino para o seu adulto, você precisa pensar nesses princípios andragógicos, e usar a gamificação a seu favor é uma ótima sacada.
E não se esqueça que é importante que você tenha clareza de qual objetivo você está querendo atingir com isso, claramente o que é que eu quero atingir usando essa estratégia. Como é que eu vou chegar nesse objetivo? Então você precisa ter essa clareza para poder passar para o seu aluno adulto. E você precisa também sensibilizá-lo para que ele entre nessa jornada, para que ele entre nesse contexto aberto e receptivo, entendendo que faz sentido ele estar ali. E você executa da melhor forma e não se esqueça de dar um fechamento ali também, porque é importante que você conecte tudo isso no final. Esses ganhos finais, eles são muito importantes para o adulto, tá? É claro que quando a gente fala de criança, eles também são importantes, mas o adulto precisa conectar as coisas ali na cabecinha dele. Ele precisa entender que, ó, faz sentido, tô aprendendo por isso, vou usar nisso, essa é uma ferramenta que eu aprendi agora e vou resolver tal problema aqui na minha rotina. Essas conexões finais, que eu chamo de ganhos finais, é importante que você faça também. Então você troque uma ideia, você reflita junto com esse adulto quais foram esses ganhos, o que ele aprendeu, como é que ele vai conectar esse conhecimento que ele absorveu, como é que ele consegue jogar isso tudo na prática. Lembra? É importante que ele faça essas conexões, que ele entenda que é um conhecimento que ele vai aplicar. Nós, seres humanos, temos a necessidade de aplicabilidade quase que emergencial das coisas. Então é importante que você faça esses links e essas conexões finais também. Então não se esqueça de pensar nesses princípios andragógicos, de pensar na estratégia da gamificação e de dar começo, meio e fim na sua ação, porque com certeza você vai atingir ótimos resultados. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que de alguma maneira tenha contribuído com o seu aprendizado. Fico por aqui, até mais, tchau, tchau!